Olha, Diego, a apuração que eu tenho é que o governo está se mobilizando, sim, para a compra de um avião novo. É uma decisão que não está tomada ainda, mas o ministro José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, interrompeu as suas férias nos Estados Unidos, e estava voltando hoje de Miami para o Brasil, né, por dois motivos: por conta da pane no avião do presidente e também para a repatriação dos brasileiros no Líbano. E conversando ali com fontes do alto escalão do governo, o que eles me disseram que assim, vai depender um pouco dos resultados da investigação, de entender direito as causas do acidente, mas a percepção hoje é que é preciso trocar o avião. E a minha conversa com essa fonte foi o seguinte: a pessoa me disse, olha, nós não podemos expor o presidente a risco e ninguém mais vai se opor a essa compra. Porque o que acontece com o avião do presidente Lula, que ganhou esse apelido de Aero-Lula? Porque ele foi adquirido no primeiro mandato do presidente Lula, lá atrás, quando ele tomou posse pela primeira vez, em 2003, não lembro direito a data em que o avião foi comprado. Ele sofreu muitas críticas por isso, né? O avião ganhou esse apelido, apesar de ser um avião presidencial, foi usado por todos os outros presidentes, mas o avião está com 18 anos, ele está na metade da vida dele, e é preciso tomar uma decisão agora. Ou você faz uma reforma no avião, ou você compra uma nova aeronave, pode ser uma aeronave usada, e aí você faz ali as mudanças necessárias. O ministro Zamúcio vai voltar, vai se reunir com o comandante da FAB, o tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, para entender as causas do acidente, e depois vai se reunir com o presidente Lula para tomar essa decisão. Obviamente, a oposição, com essa notícia que já começou a circular, já começou a fazer críticas, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de parcimônia nessas críticas, né? Porque se você tem falhas que estão acontecendo ali, a gente precisa entender se foi só um pássaro ou teve alguma outra falha que combinou várias coisas, tem algum problema acontecendo com o avião, realmente você é um avião de Estado, você não pode deixar aquilo ali circulando dessa maneira. Então, precisa uma investigação para apurar as causas, mas existe uma percepção dentro do governo, porque já havia essa percepção, né, da É. necessidade de um reparo ou de uma troca. Existe a percepção dentro do governo que esse episódio vai acelerar esse processo e também amenizar as críticas. Sakamoto, quer falar sobre esse assunto? Olha, falar acho que só rapidamente o seguinte, tem essa questão, a questão do avião presidencial sempre foi uma questão que atiçou emoções no Brasil. Quando o Lula foi comprar o primeiro avião, né, o Airbus, ele teve toda a discussão do Aerolula, o custo, etc e tal, né, e interessante que membros do governo anterior, né, saíram em defesa do Lula na época, né, o próprio então o ex-vice-presidente Marco Maciel, né, vice-presidente do Fernando Henrique, né? Ele teve um caso, né? Em 99, a turbina do avião em que ele estava pegou fogo, né? No um dos sucatões, né? Sucatão era como era chamado, esses aviões, né? Que transportavam autoridade, que era uma tragédia, né? Então o avião pegou fogo numa turbina, né? Ele estava indo para a China, né? Acabou tendo que fazer um pouso forçado na Europa, tudo isso mais. Teve toda essa discussão. É importante, é claro, que um país como o Brasil tenha uma aeronave que, para o seu presidente poder se deslocar, independentemente se ele é o Bolsonaro, se ele é o Lula, se é o Temer, se é o Fernando Henrique, quem quer que seja, né, a Dilma, é importante, né, isso faz parte. O Brasil é um país também de dimensões continentais, ele precisa de aeronaves, ele precisa se deslocar, ele precisa participar de fóruns internacionais e, por uma questão de segurança, é importante. Sim, não faz sentido ficar comprando classe executiva primeira classe para presidente da República com comitiva para ir para um lugar ou para outro, por menor que seja a comitiva. A questão que se coloca, e eu acho que tem um ponto interessante, é que sempre se debateu muito é que precisa ser um Airbus ou um Boeing ou poderia ser um avião da Embraer, né? Teve sempre uma discussão se os aviões da Embraer seriam capazes. Um avião como esse do Lula, desde que o Lula estava, que apresentou problema, dá 10 mil quilômetros de autonomia, né? Um pouco mais que isso. E aí você tem o maior avião da Embraer até hoje, né? Que é o E195E2, que ele tem cerca de metade de autonomia disso. Ou seja, ele teria que parar mais vezes para reabastecimento no deslocamento do presidente. Aí a pergunta é: vale a pena você pegar um avião nacional cuja viagem do presidente também já é em si
uma viagem de garoto propaganda de um dos principais produtos brasileiros para exportação de alta tecnologia, que são os nossos aviões, ou vale a pena garantir mais conforto para o presidente para que ele possa fazer menos paradas, né? Precisaria comprar um avião ou a Embraer poderia ser, se a gente alugar um da Embraer, né, por um preço mais vantajoso, porque também teria todo esse processo envolvido, né? Aí são questões a serem tomadas, né? É. A questão é só que do jeito que tá, não é legal ficar. Pô, nessa da publi aí, uma permuta, quem sabe? Faz a publi ali do avião, já ganha um descontinho no, no aluguel ou na É compra. importante, a Embraer realmente, a Embraer ela é é um dos itens da nossa balança de exportação. A Raquel tá aí para não me deixar mentir na área da economia, a Carla também, né? A Embraer é um dos maiores exportadores de valor agregado do Brasil, né? Então, há toda uma discussão. Quando foi se trocar o primeiro sucatão pelo Aerolula, discutiu-se isso. Na época não tinha o E195E2, não tinha, que é um avião também com capacidade, né? Dá para fazer quartinho, dá para fazer sala de reunião, banheirinho, todas essas coisas dentro do avião. A questão é, tem como fazer? Tem como adotar isso em um avião menor ou precisa ser um avião desse tamanho, né? Eu acho que essa discussão é uma discussão que pode ser tomada. Agora, ficar tapando sol com a peneira não dá. Se o avião, como a Raquel colocou, feito várias discussões, ele começou a virar um sucatão, aí realmente não dá.